Infarto agudo do miocárdio, né? A doença coronariana. É uma das maiores causas de morte no mundo todo, em todas as partes do mundo, praticamente, nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. É relatada aí como uma obstrução de uma das artérias coronárias que leva a uma necrose, ou seja, a morte de parte ou grande parte do miocárdio, que é o músculo cardíaco, aquele que faz com que o coração seja uma bomba propulsora de sangue. O que as pessoas não sabem é que existe sempre, como a gente vem falando aqui no nosso canal, fatores biológicos, mas também fatores emocionais ligados ao infarto agudo do miocárdio. Primeiro que nas próprias residências em cardiologia, em centros específicos de cardiologia ao qual já participei, se fala da personalidade do tipo A. O que seria essa personalidade do tipo A do paciente coronariopata? Seria aquele paciente que se acha dono da verdade, aquele paciente de certa maneira um tanto agressivo, arrogante. Não estamos aqui julgando ninguém, gente, apenas é uma constatação diante da própria medicina clássica. São pacientes estressados, vamos colocar assim. Então já existe essa origem aí de emocional, vamos te dizer, mas que não é ainda a correta quando se fala de doença arterial coronariana. Quando se fala de questões biológicas, a gente sabe aí que tem um fator genético ligado, né? Então, pessoas que têm o mesmo quadro de coronariopatias, várias pessoas da família têm a doença. A gente fala também de tabagismo, a gente sabe que o tabaco tem muitas substâncias tóxicas que agridem a parede dos vasos, o quadro de diabetes, a mesma coisa. Então, assim, existem vários fatores que podem levar a pessoa a um infarto agudo do miocárdio. Também a obesidade, existem diversos fatores de risco. A gente sabe hoje, né, a literatura fala que é o LDL colesterol, o dito mau colesterol, que a gente sabe hoje que existem 12 subtipos de LDL e somente 2 são ruins de certa maneira. Então, assim, disse que o colesterol fecha uma artéria, fazendo com que haja aí o infarto em si. Mas já existe na literatura científica que, por exemplo, 70% das pessoas com infarto fulminante não tem colesterol alto. E isso significa o que para nós? Isso é muito importante que você entenda. Que o grande problema em termos biológicos do infarto seria o quadro inflamatório sistêmico, que é gerado pela obesidade, que é gerado pelo diabetes, que é gerado pelo tabagismo e tantos outros fatores. Ou seja, mesmo que você não tenha o colesterol alto, aquele colesterol que existe, né? Você vai ver que sempre você pode fazer o LDL colesterol, ele sempre vai existir, em grande proporção ou em pequena proporção. E este LDL colesterol, independente se for muito ou pouco, se ele oxidar, ou seja, se ele, por conta de um excesso de inflamação sistêmica, ele sofrer um processo de oxidação, ele vai formar células espumosas e a formação do trombo dentro da artéria e, consequentemente, pode a longo prazo gerar um infarto agudo do miocárdio. Ou seja, mais uma vez, o colesterol, quero que você entenda, ele não é o vilão. Quem é o vilão, em termos biológicos, é a inflamação sistêmica. E isso é muito fácil de você medir. A gente consegue ver isso através do próprio hemograma, a gente consegue ver isso através da proteína C reativa ultrassensível, que é um marcador de inflamação. Então, assim, é importante que você faça esses exames. E advém, obviamente, essa inflamação sistêmica de uma má alimentação. A maioria da população tem uma péssima alimentação, rica em carboidratos, não é gordura, tá? Gordura, existem muitas gorduras boas, existem muitas pesquisas já falando que a gordura não gera excesso de gordura no corpo. Advém, na verdade, do carboidrato, da frutose, advinda dos alimentos industrializados, tá? Então, assim, é preciso analisar todo esse quadro de alimentação.
Eu publiquei nas minhas redes sociais há pouco tempo uma pesquisa publicada na JAMA, que é uma das maiores revistas médicas do mundo, falando da reversão da doença coronariana sem medicamento. Preste atenção. Reversão de doença coronariana, ou seja, a estenose, o entupimento da artéria reduz se você fizer uma ampla mudança do seu estilo de vida. Ou seja, o que é colocado lá como mudança, fizeram uma pesquisa com grupos, tá? E observaram que o grupo que teve essa mudança brusca no estilo de vida reduziu em 91% o quadro de angina e também reduziu a estenose do vaso, ou seja, desentupiu a artéria sem medicamento. E isso foi feito através de uma dieta rica em vegetais, uma dieta rica em nutrientes, foi feito através de atividade física moderada, tabagismo zero, mudança realmente do estilo de vida e inclusive acompanhamento psicossocial. Então, assim, a gente tem que parar de achar que a mudança no estilo de vida é só biológica, tá? Então, quem quiser, passa lá no meu Instagram, no Facebook, que vai estar lá, doutora.louise Soares, a pesquisa para você analisar. Tá, já sabemos de tudo isso, doutora, mas não queremos mudar o nosso estilo de vida. Bom, primeiramente, eu posso te dizer que o estilo de vida compensa o que o seu emocional muitas vezes não dá conta. Então, é muito importante esse equilíbrio biológico e emocional, tá? A gente tem aqui um quadro, a gente explica a doença coronariana em termos emocionais. Vamos esquecer da parte biológica agora e vamos colocar aqui o que a gente tem em termos de medicina germânica do quadro emocional relacionado ao infarto agudo do miocárdio. Em homens, tá, gente? Nós estamos, tudo isso que a gente falou até agora tem relação com homens e mulheres. A gente sabe que a mulher geralmente tem um quadro de infarto após a menopausa, por conta das alterações hormonais. O homem geralmente tem mais cedo. Mas a gente também sabe que o quadro de testosterona do homem pode auxiliar aí nesse infarto agudo do miocárdio. Quando a gente fala de homem, o próximo vídeo eu vou falar de infarto em termos de mulheres. A gente precisa entender que existem duas causas para o infarto agudo do miocárdio. Na verdade, gente, prestem atenção que isso é muito importante. O infarto, ele ocorre numa fase de cura, ou seja, você viveu um conflito, esse conflito ele tem que acontecer para gerar um infarto fulminante por pelo menos 9 meses, ou seja, você viveu o conflito hoje, você arrastou esse conflito por 9 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Eu já tive pacientes que arrastaram esse conflito uma vida inteira, não morreram de infarto, mas morreram porque o músculo cardíaco, as artérias coronárias foram, de certa maneira, se prejudicando, né? Quadros aí de cirurgias de revascularização, recorrentes, 2, 3 cirurgias, stents, muitos stents, que são aquelas válvulas que se colocam na artéria para aumentar o fluxo sanguíneo, enfim. As pessoas muitas vezes não morrem do infarto, mas morrem de uma doença aí que se arrasta uma vida toda. Então, o homem, ele pode ter 2 causas relacionadas ao infarto. Primeira delas, conflitos de perda territorial. Entenda uma coisa, o homem é muito territorial, né? Por conta do alto índice de testosterona, principalmente até os 40 anos aí. O que é a perda territorial? Pode ser uma perda territorial material, realmente, ou seja, a perda de uma casa, bruscamente, a perda de um terreno, a perda do trabalho, né? A perda, depende do que o homem, consciente ou inconscientemente, entende por território. Então, pode ser a perda de território intelectual, perda de território profissional, perda de território material. Mas o que eu vejo clinicamente hoje é a perda de território do outro, ou seja, a minha esposa é meu território. Eu perco a minha esposa ou eu tenho medo de perder a minha esposa. A perda de um membro desse território, a perda sexual, no caso assim, ela é meu território, eu perdi esse território. Geralmente isso ocorre, a perda de território ocorre para homens destros, ou seja, que escrevem com a mão direita.
Homens canhotos, geralmente para afetar a artéria coronariana, ele tem o conflito sexual. Entenda conflito sexual, qualquer conflito relacionado à sexualidade. Ou seja, aquele homem que não se sente satisfeito sexualmente, aquele homem que acha que não é bom o suficiente sexualmente falando. Então, assim, é preciso avaliar, certo? Existem alguns fatores que podem gerar um infarto fulminante até mesmo antes desses 9 meses. E o interessante que eu quero que você entenda é que se você tem um infarto hoje, é porque você resolveu o seu conflito de 3 a 6 semanas anteriores. Ou seja, você não resolveu o seu conflito hoje e infartou amanhã. Você pode ter resolvido o seu conflito até 6 semanas antes. Então, é preciso que você entenda que durante a fase ativa do seu conflito, ou seja, você vive este conflito, é quando você tem a angina no peito, tá? Você tem a pressão no peito, a angina que pode afetar e até irradiar para a mandíbula, para os ombros, para a coluna. Quando você tem um quadro anginoso, você está em fase ativa, você está vivendo o conflito, tá? Esse quadro gera a ulceração realmente da parede do vaso para aumentar o fluxo sanguíneo e você poder ter energia o suficiente para recuperar o seu território. Tudo tem um porquê biológico, gente. E o sintoma, como eu falou, angina. Quando você resolve esse conflito, vai ter o que? Proliferação celular para restaurar a ulceração que foi feita na fase ativa. Só que isso causa inchaço, causa um processo de reparação que pode levar a ocluir a artéria, levando aí a quadros, né, de mais angina e infarto, tá? A angina, ela pode vir também na fase de reparação de uma forma muito intensa. Só que o colesterol, ele está ali para restaurar a artéria que foi ulcerada. Ou seja, mais uma vez, em termos emocionais, o colesterol é o mocinho da história. Ele vai ajudar a restaurar a parede. Eu não tô falando, gente, esquece o fator biológico. Eu estou falando em termos emocionais. O colesterol está ali para auxiliar nessa restauração da artéria em si. Então, eu quero que você tenha em mente quadros de perda territorial, quadros sexuais, tá? De conflitos sexuais. Isso é muito importante que você entenda. Olha para você. Se você tem doença arterial coronariana, já infartou ou já tem um quadro de insuficiência de doença arterial coronariana sem infarto, olha para sua vida e vê o que está acontecendo, porque é possível curar sem gerar o infarto. Só que aí você vai precisar da ajuda de um especialista, tá bom? Então é isso que eu queria dizer hoje. Mude seu estilo de vida. Se você não tem como mudar esse emocional, mude o emocional que você vai ver que tudo se resolve. Se você gostou desse vídeo, compartilha, manda para os seus amigos, que a gente tem feito aqui vídeos esclarecedores, científicos, tanto de nível biológico quanto de nível emocional. Até o próximo vídeo.